Veremos no Evangelho de hoje que Jesus estava plenamente ativo em seu ministério, curando enfermos e expulsando demônios, o que levou a críticas de sua família e condenações por escribas. Eles alegaram que Jesus expelia demônios através do príncipe demoníaco, mas ele respondeu, afirmando que essa acusação representa um pecado contra o Espírito Santo, a única ofensa imperdoável. A obstinação dos escribas, que se recusaram a reconhecer suas falhas e se humilhar, os manteve em um estado de pecado eterno. A mensagem essencial é a importância da humildade e da disposição de rever nossas crenças. Devemos evitar a teimosia que se afasta da verdade de Deus e sempre buscar sua misericórdia. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a nunca pecarmos contra o Espírito Santo. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Os escribas que vieram de Jerusalém disseram de Jesus, ele está possuído por Belzebu e pelo príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. Marcos 3, 22. Neste ponto, Jesus estava completamente envolvido em seu ministério público. Ele curou os doentes e os aleijados, expulsou muitos demônios, convocou os 12 apóstolos e lhes conferiu autoridade sobre os espíritos malignos, além de proclamar as boas novas a um grande número de pessoas. Pouco antes desse trecho do Evangelho, alguns integrantes da própria família extensa de Jesus o criticaram, afirmando que ele estava em estado de loucura. Em seguida, os escribas começaram a condenar publicamente Nosso Senhor. Os escribas se encontraram diante de um dilema. Eles testemunharam Jesus, expulsando demônios dos possuídos e haviam de achar uma justificativa para isso. Chegaram à conclusão de que Jesus tinha capacidade de expulsar demônios pelo poder do príncipe dos demônios. Jesus, por sua vez, responde às acusações dos escribas, reconhecendo sua condenação como um pecado contra o Espírito Santo. Ele esclarece que todo pecado pode ser perdoado, exceto aqueles cometidos contra o Espírito Santo. Ele declara que quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será responsabilizado por um pecado eterno. Por que isso ocorre? Nesse contexto, o pecado contra o Espírito Santo não se resume à falsa acusação feita pelos escribas a respeito de Jesus. Em primeiro lugar, a ofensa deles é de teimosia. Eles proferiram palavras falsas contra Nosso Senhor, o que constitui um pecado sério. Mas ainda mais grave é o fato de que se mantiveram firmemente em sua falsa crença. Negaram-se a se humilhar e a reconsiderar sua posição equivocada. E é essa firmeza que os mantém em um pecado eterno. Talvez a maior lição que podemos tirar dessa passagem é a importância de não nos tornarmos obstinados em nosso orgulho. Devemos cultivar a humildade e estar prontos a revisar nossas atitudes. A humildade nos lembra constantemente que podemos ser facilmente enganados ao longo da vida. E apesar de sermos levados a erros de diversas formas, se mantivermos uma atitude aberta e humilde, sempre poderemos acolher a misericórdia de Deus e encontrar o perdão. Porém, se formos orgulhosos e nos recusarmos obstinadamente a reconhecer nossas falhas, poderemos também nos tornar responsáveis por um pecado contra o Espírito Santo. Pense hoje sobre quaisquer tendências que você possa ter em sua vida para ser teimoso. A teimosia pode ser uma qualidade quando envolve um compromisso firme com o Evangelho e a vontade de Deus. No entanto,
É essencial que você reexamine intencionalmente a direção que está seguindo para que possa corrigir o curso sempre que necessário, quando esse caminho começar a se afastar da verdade de Deus. Humilhe-se hoje e permita que a voz de Deus o oriente de volta para longe de quaisquer enganos que você enfrente atualmente. Oremos. Meu Senhor, cheio de compaixão, cometo erros diariamente e não serei capaz de te seguir de maneira plena. Por isso, sou grato pela tua generosa misericórdia. Peço-te que me ajudes a estar sempre receptivo a essa misericórdia, revisitando frequentemente as minhas escolhas de vida. Concede-me, querido Senhor, a humildade necessária para sempre me arrepender e retornar a vós quando eu me afastar. Jesus, eu confio em vós.